Boa noite de novo, então. Você estava pegando as coordenadas aqui, que eu quero que seja do jeito que ela quer, entendeu? Porque tem que ser o roteiro. Então, iniciando os trabalhos de hoje, de quarta-feira, com o esperado Dr. Décio Iandoli Júnior. Vamos elevar, então, o nosso pensamento, fechar nossos olhos e que Deus permita que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos e que as palavras ditas sejam absorvidas pelo nosso corpo para que a gente consiga praticar depois tudo isso. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos, para recebermos todo o ensinamento a ser dado pelo Dr. Décio. Amém. Boa noite, pessoal. Eu tenho minhas dúvidas se vocês vão gostar, porque não é uma coisa simples que eu vou falar, mas eu vou tentar trocar em miúdos, porque assim, eu acho que eu sou um bom professor porque eu sou meio burrinho, assim, eu sou difícil de entender as coisas. Então, quando eu consigo entender alguma coisa, é só, na hora de explicar, eu sigo o caminho que eu consigo entender, e aí as pessoas conseguem entender também. Então, a ideia é tentar passar para vocês uma coisa complicada da maneira como eu entendi, tá? Preciso chamar a atenção de vocês que eu não sou físico, apesar de eu gostar de estudar física. Eu sou acalcúlico, então, igual o disléxico para letras, eu sou para números não tem significado para mim, então eu preciso ter um conteúdo, né? Senão o número não significa nada. Talvez por isso que eu goste da física. Porque a física, a parte da matemática da física, eu sou uma negação, mas a parte do conceito eu consigo entender, tá? E o que eu vou tentar passar para vocês hoje é isso daí. E aí, depois, no final, a gente vai entender o que isso tem a ver com o espiritismo, o que isso tem a ver com espiritualidade, qual que é a conexão que a gente tem entre a tal da física quântica, que nem os físicos gostam de falar, e a espiritualidade, tá? Primeiro eu queria trazer uma ideia para vocês sobre a própria física. Porque a física, ela entende as leis, ela procura estudar e entender as leis universais. O que são as leis universais? São as leis divinas. E se são divinas, são perfeitas e, portanto, imutáveis. Eu falo que Deus não é brasileiro, porque a lei de Deus não fica mudando, não tem jeitinho, não tem exceção, e pronto. Tá? E a física, ela começou a sua trajetória com a física newtoniana, que é a física mecânica, tá? O Newton, ele era um cara que ele olhava as coisas que estavam ao redor dele e ele queria uma explicação para aquelas coisas. E até hoje, a física mecânica, a física newtoniana, ela é muito fácil da gente entender. Por quê? Porque são coisas que estão ao nosso redor. São coisas que a gente observa, que a gente vê acontecer. Então, por exemplo, se você pegar a sua mão e esfregar na sua roupa, vai esquentar a sua mão, não vai? Então, por quê? Porque tem atrito. Como é que a gente sabe isso? O Newton explicou. Se você está dirigindo e aperta o freio do carro, o carro faz barulho. Por que fez barulho? Porque teve atrito do pneu, né? Você sabe que você tem que percorreu 80 km. Se você for numa velocidade de 80 km por hora, você sabe que hora que você vai chegar, que uma hora você vai estar lá. E assim por diante. Então, a mecânica newtoniana, ela estuda aquilo que é percebido por nós. Porque está numa escala, a palavra escala é a palavra certa, não é dimensão, é escala, numa escala que é a nossa escala, a escala do nosso corpo, das coisas que estão ao nosso redor. Então, ele começou a explicar a nossa realidade imediata, aquilo que está acontecendo com a gente, tá? Por que meu cabelo fica elétrico às vezes? Por que eu tomo choque? E por aí vai, tá? Então, foi a primeira área da física que começou a dar essas explicações, ao ponto de ele conseguir fazer cálculos matemáticos e prever determinadas coisas. Falou, olha, que nem eu falei, quanto tempo eu vou demorar? Quando eu nunca tinha vindo aqui. Aí eu coloquei lá no Waze. Aí, qual é a distância? Quanto tempo vai demorar? O Waze previu que hora que ia chegar aqui. Né? Aí teve trânsito, perdeu um pouquinho, aí não sei o quê, mas no final deu mais ou menos dentro. Como é que ele fez essa previsão? Através
dos cálculos matemáticos da física newtoniana, tá? Até aí tá tudo certo, porque é uma coisa do nosso cotidiano, tá inserida no nosso cotidiano. Então, mesmo que você não sabe fazer a conta, você entende o que está acontecendo, tá bom? Aí, aconteceu o seguinte, nós fomos para um segundo passo, né? Acho que não resolveu parar. Que é a relatividade de Einstein. O Einstein, ele não mudou a física, ele abriu uma outra janela para a gente estudar outras coisas que também são leis divinas. Não é? Uma coisa não anula a outra. E o Einstein ele foi falar de uma coisa muito mais sutil, que era percebida com o intelecto, e não com a observação. Tá? Apesar de que o Einstein, né, eu estava lendo uma historinha, ele morava na Suíça, e quando ele chegava à tarde na casa dele, ele ia andar de bicicleta com a esposa, na praça que tinha em frente do predinho que ele morava. E lá na Suíça, principalmente no inverno, 4 horas da tarde está de noite, né? Bem escuro. Então a bicicleta deles tinha uma lanterninha com um dínamo. Então, como eles andavam, pedalavam, o dínamo eletrificava a lanterninha e iluminava. E aí ele conta que ele estava andando de bicicleta e ele começou a pensar na velocidade da bicicleta em relação à velocidade da luz da lanterninha. E aí ele olhou para a bicicleta da mulher dele e viu também que tinha uma relação entre a velocidade da bicicleta dele com a bicicleta dela, ficou pensando na relação entre a velocidade da luz da lanterninha dele com a dela. E como qualquer um de nós faria, né, ele chegou à conclusão que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Né? Quer dizer, o cara tirou uma conclusão que é absolutamente revolucionária. E a maior parte de nós não entende isso. Mas quando ele faz isso, M, que E, que é energia, é igual a M vezes C ao quadrado, o que ele está dizendo? Que M, que é massa, que é matéria, é igual ao E, que é energia. Então, massa, matéria e energia é a mesma coisa. Então, às vezes a gente fala, isso aqui é massa, mas isso aqui é matéria, mas a energia é a mesma coisa. O que é que muda? A velocidade. E por que ele colocou a velocidade da luz? Porque é constante. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo, ponto. Não varia a velocidade da luz, é sempre 300 mil km por segundo. Então, ele pôs uma constante ali. Você sabe quando que ficou provada a teoria da relatividade? Quando que fizeram experiência no laboratório para provar que era verdade? Nunca. Ela se provou a partir do uso do conceito dele no dia a dia, nos cálculos matemáticos, e provou que ele estava certo. A vez que ele esteve aqui no Brasil foi justamente para observar, ia ter um eclipse, e ele fez os cálculos, né, do desvio que a luz ia fazer, e que ela tinha que chegar com uma angulação diferente num ponto lá do Nordeste. Ele foi para lá para medir. E deu certo, ele conseguiu calcular com precisão onde é o ângulo que a luz da eclipse ia chegar aqui, né, no planeta, naquele ponto onde ele determinou. Então, na verdade, a física einsteiniana, diferente da mecânica newtoniana, ela não nasceu da observação cotidiana, ela nasceu do intelecto dele, do pensamento dele. Tá? Mas a gente começa a tentar entender e percebe que aquilo faz lógica. Tá? Tem algumas coisas que é difícil. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre a teoria de Einstein, mas ele fala que é o seguinte, se eu ficar aqui no planeta se o pessoal ficar aqui no planeta, eu pegar um foguete e eu der uma volta no sistema solar, o tempo vai passar mais devagar para mim do que o pessoal daqui. Quando eu voltar, vai estar todo mundo velho e eu vou estar novo ainda. Eu não consigo entender isso. Né? Para mim isso é uma loucura. Mas está lá na teoria de Einstein. Tá? Um dia, talvez, a gente acabe observando isso, que as viagens interestelares estão ficando cada vez mais comuns, né? A gente já está programando levar a gente para Marte. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai saber se isso é verdade ou não. Provavelmente é. Provavelmente é verdade. Tá? Então, o Einstein, ele trouxe um novo capítulo para a física, e o Einstein, essas leis da relatividade, elas tiraram a gente dessa escala cotidiana e jogou a gente na escala cósmica, universal, nível de planetas,
sistema solar, universo, assim por diante, tá? Então, as leis de Einstein se aplicam muito bem para essa condição, tá? Elas são aplicáveis no nosso cotidiano, na nossa escala? São, mas elas não são perceptíveis, né? Você não percebe, não sei se fosse o Einstein, você não ia perceber que a velocidade da luz, da lanterna, da bicicleta da sua mulher está indo numa distância diferente da sua, porque a velocidade da bicicleta também é diferente. Quer dizer, essa coisa do intelecto dele a gente não vê. Você vai ver as duas lanternas acesas, ponto. Você vai ver uma bicicleta andando mais rápido que a outra e acabou, né? Essa relação toda é uma coisa do pensamento teórico dele, do pensamento complexo dele, tá? E ele já traz uma realidade menos óbvia para a gente, uma coisa que não é tão evidente, mas a gente consegue entender, certo? Dá para a gente observar. Aí, o que aconteceu? Veio esse senhor aqui, o Max Planck, e inaugurou a tal da física quântica. A física quântica, ela fala de quantos. O quantum é um pacotinho, uma porção. Porque na hora que ele foi estudar algumas coisas que falavam a respeito, aí ele não estava falando dos astros, ele não estava falando da nossa escala cotidiana, ele estava falando do microcosmo, do átomo, das partículas pequenininhas, que a gente não vê, nem no microscópio. Tá? E aí, eles fazendo certos estudos e cálculos matemáticos, eles viam que não batia. O que a gente sabia da física newtoniana não se aplicava lá, quando eu ia ver os átomos e as partículas subatômicas. Não batia, as fórmulas não davam certo, os resultados não davam certo. E o Planck descobriu que quando você está falando de coisas muito pequenas, não tem a partículazinha, é um pacotinho. E aí ele dividiu em quantos e funcionou. Então, em vez do gráfico ser ponto a ponto, é pacotinho por pacotinho. Por isso que chama de quântica, de quantum, de porção. Tá? E aí, eles começaram a estudar isso a partir do Max Planck, e aí a coisa começou a ficar cada vez mais esquisita. Por quê? Porque eles perceberam que aquilo não obedecia às regras que a gente estava acostumado. E mais ainda, ficava cada vez mais estranho, porque algumas das leis da física quântica falam a respeito da lei da incerteza. O que é a lei da incerteza? Se ele calcula a posição de uma partícula, ele não consegue identificar a velocidade. Se ele calcula a velocidade, ele não consegue identificar a posição. Né? Eles não conseguem entender. O Bohr, que é um outro pesquisador, ele queria saber se o elétron é uma partícula ou uma onda. Aí ele fez o anteparo de Bohr. Vocês já ouviram falar disso. Ele colocou uma caixa com um anteparo e 3 furinhos na caixa. E do lado de lá do anteparo, ele colocou uma placa que era sensível à presença do elétron. Então, ele colocou um disparador de elétrons aqui e ele pensou assim, se eu disparar o elétron e ele for uma partícula, ele vai atravessar o furinho do meio e vai aparecer lá no anteparo um furinho. Se ele for onda, ele não vai passar só pelo furinho, ele vai oscilar e ele passa pelos 3 furinhos. E aí ele vai imprimir a placa lá atrás como se fosse uma onda. Qual foi o resultado? Depende de quem observa. Tinha dia que dava onda, tinha dia que dava furinho, que dava partícula. Aí ele descobriu que quem estava observando mudava o resultado. Aí a coisa virou do avesso mesmo. Tá? Ao ponto do Einstein chegar a dizer assim, olha, Deus não joga dados com o universo. Eu acho ótima essa frase do Einstein, porque ele fala de Deus, um dos maiores gênios que já a gente tem notícia, ele fala de Deus, e ele fala que ele não acredita em acaso. E eu concordo com essas duas premissas, que Deus existe e que não existe acaso. Só que ele falou isso a respeito da mecânica quântica, porque ele falou, isso não tem alguma coisa errada, não pode ser desse jeito. E por que os físicos não gostam da quântica? Bom, primeiro por causa disso, ela tem, as partículas, elas fazem um entrelaçamento quântico, que é o seguinte, quando uma partícula se entrelaça com a outra, elas ficam eternamente conectadas. E a conexão é não local, não temporal. O que isso significa?
que se eu tenho uma partícula aqui que está entrelaçada com outra aqui, o que acontece com essa, acontece imediatamente com essa, ao mesmo tempo. Não interessa a distância nem a posição em que elas se encontram. Ou seja, não é essa que manda mensagem para essa ou vice-versa. Não. Elas simplesmente reagem como se elas fossem a mesma partícula. Tá? Então, essa é a comunicação não local, não temporal. Outra coisa que a quântica fala, quando um elétron vai pular de uma órbita para outra, lá no átomo, ele não pula, ele desaparece dessa órbita e aparece na outra. Que diabo esse bicho fez? De onde que ele veio? Como é que ele fez? O pessoal chama isso de salto quântico. Provavelmente tem a ver com um conceito que vem do Einstein, que é o espaço-tempo, que é como se fosse um tapete, né? O Einstein vê o espaço-tempo como se fosse um tapete. Vamos pensar, em vez do tapete, uma passadeira. Imagina a passadeira assim, aí ela dobra assim, depois dobra assim, depois dobra assim, vai ficando toda dobradinha. Aí o elétron, quando ele vai de uma coisa para outra, ele passa pelo meio da passadeira e sai do outro lado. Quem gostava de Guerra nas Estrelas, não. Era o Perdidos no Espaço, não. Era aquele outro lá do Capitão Kirk, como é que chamava? Star Trek, que ele falava, vamos para a dobra não sei quanto, né? A dobra espacial. É exatamente isso que ele estava falando, as dobras do espaço-tempo. Então, em vez de você ir pela passadeira, dar a volta, passar por aqui, dar a volta, passar por aqui, você passa no meio dela, truf, vai dar lá no outro canto. Né? A ideia é essa, tá certo? Então, isso é uma outra coisa que a quântica deixa todo mundo assim meio estressado. E, principalmente, essa história de que existe um colapso quântico. O que é o colapso quântico? O mundo quântico, ele não é um mundo aleatório, ele é um mundo probabilístico. A probabilidade não é uma coisa aleatória, ela segue uma regra. Então, existe uma probabilidade de eu terminar essa aula aqui e nenhum de vocês terem dormido. É uma probabilidade. Essa probabilidade é alta ou é baixa? Eu não faço ideia. Né? Pode acontecer? Pode. E pode não acontecer. Se a probabilidade é de ninguém dormir, se alguém dormir, vai ser menos provável. Mas ele dormiu. Então aconteceu. Então houve um colapso quântico. Segundo a quântica, esse colapso quântico, ele é promovido pelo observador. E aí é que a coisa acontece. Por quê? Quem é o observador? A física, até chegar na quântica, ela só falava da matéria e da energia. O Einstein mostrou que matéria é energia é matéria. Era só disso que a gente falava. Aí vem a quântica e fala assim, não, o observador muda o comportamento da matéria. Hã? Quem é o observador? O observador é inteligência, que não é matéria. Aí a quântica é dualista. Ela fala que existe matéria e algo não material que é inteligente. Que é o que nós somos, nós espíritas e todos os espiritualistas acreditam que existe, além da matéria, o espírito. O espírito observa, matéria não observa matéria. Essa cadeira observa essa e essa observa aquela? Não, elas não observam. Eu observo as cadeiras. Quando a quântica fala que o observador muda o estado da matéria, ela está afirmando que no universo existem duas coisas. A matéria e algo não material, inteligente, que interfere na matéria. Por isso que os físicos odeiam a quântica. Porque eles são materialistas. Aí tem um físico que é espírita, ele foi num congresso do Mednesp, ele falou assim, Décio, eu ouvi mais sobre física quântica aqui do que nos congressos da USP de física. Porque o povo lá não gosta de falar de quântica. Não gosta. Tá? Muitos dos pesquisadores de quântica, eles não gostam disso que eu estou falando. Aliás, eles vão falar que eu não sei de nada, que isso daí é pseudociência, que eu estou distorcendo os dados. Pode até ser. Mas do mesmo jeito que a mecânica quântica, que a mecânica newtoniana ditou a nossa forma de pensar, não é? Até hoje dita. A gente não fala mecanismo psíquico. O que é mecanismo? É um monte de pecinha, uma grudada na outra. A nossa psiquismo é um monte de pecinha? Não. Mas a gente fala mecanismo psíquico.
porque é herança da mecânica newtoniana. Né? A gente fala de máquina. O computador é uma máquina. Não é uma máquina, é um aparelho eletrônico. Máquina significa engrenagem. Nem o relógio mais é máquina. Antigamente, ainda tem uns que são. Tem as coisinhas lá. O carro é máquina, uma parte é, uma parte não é. Então, tudo isso vem da mecânica. Depois, com o Einstein também, a gente começou a mudar muito do que veio depois da relatividade de Einstein, invadiu a sociologia, invadiu a psicologia, invadiu a medicina. Por quê? Se a física estuda as leis naturais, as leis básicas, a gente entendendo isso, todo o resto da ciência vai derivar daí. Não é o básico? É a mesma coisa. Como é que você vai estudar um livro se você não sabe ler? A hora que eu te ensino o idioma e você aprende a ler, todo aquele conteúdo do livro se abre para você. Então, a física, ela está ensinando a gente a ler o universo. E na medida em que a gente consegue entender os princípios, os conceitos e os princípios, eles extrapolam para todo o resto do nosso raciocínio. Não é? E isso não fica longe da medicina, muito menos do espiritismo e da espiritualidade. Por quê? Porque o princípio básico da quântica é que o observador muda o resultado do comportamento da matéria. Eles falam assim, a maior parte dos físicos fala assim, isso só acontece no mundo subatômico, isso não acontece na vida real. É claro, eu estou vindo com o meu carro para cá, aí o farol fica vermelho para mim, eu falo assim, não, como eu vou dar uma aula de quântica, e eu estudei física quântica, eu vou desejar que o farol fique verde para mim, e vou fazer um colapso quântico e o farol vai ficar verde. Só que o outro cara que vem vindo na outra rua também estudou quântica. E ele escolheu a mesma coisa, nós vamos bater. Vai acontecer isso? Não. Você consegue mudar o farol? Não vai conseguir. Vocês lembram daquela época do Quem Somos Nós? Quem Somos Nós não, O Segredo. Tinha livro, os caras falavam que você... Era só pensar que você ia ficar rico. Alguém ficou rico? Não. Por quê? Aquilo lá é verdade, o princípio é verdadeiro, a aplicação não é. Não é. Será que eu quero que essa cadeira laranja venha para cá? Será que eu mentalizando, eu consigo transportar ela para cá? Décio? Por quê? Porque para eu poder fazer isso acontecer, eu tenho que ter uma consciência das leis universais que está muito além da minha capacidade. Se eu quisesse mudar o farol de vermelho para verde, é possível? É. Mas o que eu tinha que alterar? Eu tinha que alterar todas as partículas subatômicas que formam aquele farol, até o nível macroscópico, modificar a corrente elétrica, um monte de coisas que eu nem sei que estão acontecendo lá. Como é que eu vou mudar? Não muda. Mas alguém consegue mudar? Sim, alguém consegue. Talvez Jesus conseguisse mudar? Eu acho que ele conseguiria. Só que ele ia fazer isso acontecer? Por que não? Porque não tem motivo. Ele ia parar no farol, esperar o outro passar. Porque ele tem um nível de consciência muito maior e que faz com que ele não mude essas coisas que são inúteis, que não valem a pena ser transformadas. Mas o que está acontecendo a nível subatômico, no meu corpo, eu mudo. Sem perceber. E isso transforma o meu corpo, tanto para o bem quanto para o mal. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada efeito placebo? Eu te dou água com açúcar, digo para você que é um remédio poderoso, e você toma e fica curado. O que é isso? Eu fiz você acreditar que aquilo era um remédio poderoso, você acreditou e você transformou as moléculas do seu corpo, elas deixaram de funcionar de uma maneira patológica e funcionaram de uma maneira saudável. E se eu der para você e falar que aquilo é veneno, se você acreditar, você pode até morrer. Já ouviram falar da religião voodoo lá do Haiti? Então, isso acontece lá direto. Um monte de gente já pesquisou isso lá. Chama efeito nocebo. É o contrário do placebo. É o mesmo efeito. Só que em vez de eu produzir saúde, eu levo a doença. Né? Eu tive uma paciente uma vez, ela foi no meu consultório, eu perguntei por que ela tinha ido lá, que ela estava sentindo alguma coisa, ela falou que não. Mas que ela queria fazer uma endoscopia porque ela tinha certeza que ela tinha câncer no estômago. Eu falei, mas por que a senhora acha que a senhora tem câncer? Ah, eu tenho certeza.
Porque a senhora sente alguma coisa? Não, não sinto, mas eu sei que eu vou ter câncer no estômago. Aí fiz endoscopia nela, não tinha nada. Aí ela voltava todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. No 5º ano apareceu uma lesão, eu biopsiei, era câncer. E ela falou, eu não disse? E eu fiquei pensando, bom, se você quiser muito ter um câncer de estômago, em 5 anos você resolveu o seu problema. Em 5 anos ela produziu uma lesão, um câncer de estômago. Entende? Isso é efeito nocebo. Isso é um efeito quântico. Só que ela não falou assim, eu vou agir nas partículas subatômicas dos núcleos, dos átomos que formam as moléculas, que formam as células do meu estômago, para que ela se transforme. Não. Algum de vocês é formado em bioquímica aqui? Não? Alguém sabe sobre a fisiologia do aparelho digestivo? Não, mas vocês almoçaram, digeriram o almoço. Não? Então, pronto. É sobre isso que eu estou falando. Eu não preciso saber das leis da física para que elas ajam em mim. Elas agem porque elas existem. E porque são leis. E porque são divinas, perfeitas, imutáveis. Tá certo? Então, é sobre isso que a quântica fala. E ela perverte a nossa noção de realidade. Por quê? Porque não é aquele negócio óbvio. Né? Se a partícula saiu do ponto A para ir para o ponto B, a uma velocidade x, pode ser que ela chegue na velocidade que eu estou querendo, que eu calculei pela mecânica newtoniana, pode ser que ela não chegue nunca. Depende dos outros efeitos quânticos que podem estar relacionados àquilo. Tá certo? Então, esse é o grande diferencial da quântica em relação ao resto da física, tá? As outras áreas da física. E ela insere a gente no microcosmo, tá? No infinitamente pequeno. E aí fica essa briga agora. O Marcelo Gleiser escreveu um livro chamado O Universo Imperfeito. Né? Eu gosto muito do Gleiser. Falam que ele é espiritualista. Não é espiritualista droga nenhuma, ele é bem materialista. Eu li os livros dele, eu sei disso. Ele ganhou um prêmio de espiritualidade, não sei de onde que tiraram, mas tudo bem. O cara é bom? Ele é. Só que ele fala lá que ele desistiu, porque o que está acontecendo lá no universo, que eu consigo prever com muita precisão, com a física relativística de Einstein, o que está acontecendo aqui, nessa escala de tempo, que eu consigo prever com muita precisão, com a física de Newton, eu consigo entender, não consigo transportar para o microcosmo. E que lá, o que reina é a quântica. Só que quando eu vou aplicar as leis da quântica na escala de Newton, não funciona. E quando eu vou usar na escala de Einstein, também não funciona. Então eles falavam assim, tem que ter uma lei que junte todas. Tem que ter uma conexão entre todas. E o Gleiser, nesse livro, ele joga a toalha. Ele fala, não dá para entender. Não tem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Isso entra na cabeça de vocês, que Deus fez pacotinhos também de realidade? Não. Tem uma teoria que junta as três, chama a teoria das supercordas. Essa teoria das supercordas, ela já foi abandonada mais de 20 vezes. E todas as vezes que eles encontram um paradoxo e eles falam que aquilo não é verdade, vem algum cientista e consegue provar que é verdade. E consegue explicar o paradoxo. Então ela vai ficando cada vez mais forte, mais forte. E o Marcelo Gleiser, no livro dele, para mim, a surpresa, diz assim que aquilo lá é furado. Como assim que é furado? Ninguém conseguiu provar que é furado. Ao contrário, todo mundo tentou provar que é furado, acabou chegando à conclusão que é verdadeiro. Tem um físico, um dos que estuda supercordas, chama Brian Greene. Quem gosta do assunto pode ler o livro dele, que é muito legal. Né? Faça como eu. Quando ele passar nos cálculos com fórmula, todas as páginas que tinham as fórmulas eu pulava. Né? Porque eu não entendo mesmo. E aí é só no conceito. É muito legal. Né? E a teoria das supercordas, ela encaixa muito bem em muitas informações que o André Luiz trouxe pra gente. Então, se o André Luiz falou, eu assino embaixo. Eu cacifo. Porque tudo que tinha escrito lá, quando eu comecei a estudar André Luiz sobre medicina, tudo se confirmou. Absolutamente tudo se confirmou. A primeira vez que eu li, ele falava que o controle da célula se dava no citoplasma. E todo mundo falava que era no núcleo da célula. O que aconteceu 12 anos depois? Provamos que estava no citoplasma e não no núcleo, o controle da célula. Então, o André Luiz não erra. Às vezes eu leio um artigo de um espírita dizendo assim, os erros de André Luiz. Eu falo, coitadinho.
né? Perdeu a chance de ficar quieto. Porque vai se estrumbicar lá na frente. Porque a obra do Chico é uma obra profética. Tem muita gente que não se deu conta. Os livros dele já têm mais de 70 anos. E só agora a gente está entendendo o que ele estava dizendo. 70 anos, quase um século. Por quê? Porque ele estava trazendo informações de altíssima complexidade. E essas informações estão se comprovando agora. Tá certo? Então, é isso que acontece com a quântica. Tá? Ao ponto desse senhor aqui, o Amit Goswami, que é um físico hindu, ele escreveu um livro chamado O Médico Quântico, esqueci o nome do primeiro livro dele, eu vou lembrar. E ele fazendo essa conexão da física quântica com filosofia e com espiritualidade. Tá? Ele era físico no Oregon, estava trabalhando em computadores quânticos. Tá? E falar, a quântica não funciona então. Já tem computador quântico. Né? Um bit quantum, né, que seria uma unidade de informação de computador quântico, não sei quantos mil tetrabytes, é um negócio absurdo, assim, né? Eles estão com algumas dificuldades, por exemplo, para eu comunicar o meu computador com o seu, né, para a gente fazer na internet, por exemplo, a hora que o meu computador entrelaçar com o seu, nunca mais desconecta. E tudo que está no meu computador vai para o seu, tudo que está no seu vem para o meu. Então, eles estão com essas dificuldades. Mas a capacidade, a velocidade de cálculo é um negócio absurdamente poderoso. Tá? Então, isso faz parte da nossa vida? Já faz. E vai aumentar? Vai aumentar. Tem televisão quantum que usa tecnologia quântica. Tá? A Samsung tem uma televisão que é imagem quântica. Onde que está a física quântica ali? Está na luz, está nos LEDzinhos, está ali. Mas está funcionando, tá bom? Então, o problema da quântica é que ela desconstrói essa realidade percebida no nosso dia a dia, tá bom? Bom, aí o pessoal fala assim, bom, isso é física, não tem nada a ver com filosofia. Tem tudo a ver. Porque se a física ela estuda as leis divinas, a filosofia ela observa o comportamento do universo. Né? E essa observação expõe as dúvidas que vão ser respondidas pela ciência, pela experimentação. A filosofia ela levanta as hipóteses, as ideias. Será que isso não está acontecendo por causa daquilo? Aí ela avisa isso para o cientista vai lá e monta um trabalho para tentar provar que é verdade ou que é mentira. Tá? Então a filosofia ela faz parte da busca do conhecimento. E a física está estudando isso. Tá? Então, o primeiro cara a falar sobre isso é o René Descartes. Ele deve ter virado no túmulo umas 1000 vezes, o René Descartes, porque falaram que ele é o pai da ciência materialista. O cara, ele era espiritualista, ele era religioso, ele acreditava em Deus. Ele não tem nada de materialista nem de cético, muito pelo contrário. E a frase clássica dele, que todo mundo conhece, é penso, logo existo. Quer dizer, como é que eu posso existir? Como é que eu posso não existir se eu penso? Então, se eu tenho consciência, significa que eu existo como inteligência, como indivíduo. Tá? E muita gente questionou isso do Descartes, tá? Mas isso é autoevidente. O que é autoevidente? É uma coisa que não precisa ser provada. Por exemplo, vamos analisar essa afirmação aqui. A verdade não existe. Uma afirmação. A verdade não existe. Tá, vamos analisar. Essa frase tem duas possibilidades. Ou ela está certa ou ela está errada. Concordam comigo? Se ela está certa, a verdade existe. E se ela está errada? A verdade não existe, mas aí isso vai ser uma verdade. Então não existe a possibilidade da verdade não existir. Deu para entender? Isso é um conceito autoevidente. Ele não tem como não existir. Tá? Isso aconteceu sobre a consciência. Eu estava num congresso na Alemanha, assisti uma professora da Universidade de Berlim falar sobre circuitos neuronais e consciência.
E eu estava todo empolgado para assistir a palestra da mulher. Sentei na primeira fileira, coloquei um negocinho lá, para tradução do alemão, e fiquei lá prestando uma atenção danada. Bom, ela falou quase 1 hora sobre circuitos neuronais. E nos últimos 5 minutos ela falou assim, então concluímos que a consciência não existe. Porque ela não achou nada nos circuitos neuronais que justificasse a consciência. Então a consciência não existe. Eu quase caí da cadeira, fiquei com uma raiva da coitada da senhorinha lá, mas eu fiquei quieto, né? Quem sou eu? Fiquei quieto, não falei nada. Aí eu fiz a minha palestra, aí depois teve uma mesa redonda. E na mesa redonda ela cometeu um erro fatal, ela falou mal da doutora Irvênia, que é uma médica que eu adoro, né? Aí eu me queimei. Aí eu levantei a mão e eu falei, quero fazer uma pergunta para a senhora. Ela falou, pois não. Eu falei assim, qual consciência decidiu que a consciência não existe? Consciência é um conceito autoevidente. Ela ficou olhando para a minha cara, depois ela veio perguntar se podia mandar uns pós-graduandos para trabalhar no meu laboratório aqui no Brasil. No meu laboratório só cabe eu, aqui dentro da minha cabecinha, assim, não tem laboratório. Ela não conhece o Brasil, de certo. Aqui é tudo assim. E eu achei legal que ela parou para pensar. Ela parou para pensar. Mas como é que ela diz que a consciência não existe? Quem é? Qual a consciência que vai afirmar que a consciência não existe? É a mesma coisa que você querer provar que a verdade não existe. Se você provar, é uma verdade. Então a verdade sempre vai existir. Não tem jeito de estar errado. Tá certo? Essas verdades autoevidentes, elas não são discutíveis. Não adianta eu querer colocar que isso não existe, que isso é mentira. E você consegue fazer isso na mídia, mas não na ciência. Tá certo? Muito bem. Aí apareceu esse cara aqui, o Arthur Schopenhauer, que eu adoro ele. Ele é um filósofo alemão bem mal-humorado. Pela cara dele dá para perceber, né? Mas eu adoro ele. Ele escreveu um livro, depois que eu já tinha lido algumas coisas sobre ele, eu achei um livro que era assim, Como Ser Feliz. Falei, uai, o Schopenhauer explicando como ser feliz, o cara é um mal-humorado, ele não gostava da humanidade, ele chamava os seres humanos de bípedes. Ele nem falava de seres humanos. Aí eu li, ele fala sobre a felicidade, sobre a imperfeição humana, sobre um monte de coisa, no final ele conclui assim, você quer ser feliz? Aceita. Aceita os outros como eles são e aí você vai ser feliz. Eu achei tão legal. Falei, até falando sobre um assunto que ele próprio tem dificuldade, ele chega a uma conclusão que eu achei muito lógica, muito interessante. E ele tem um trabalho que chama O Mundo como Vontade e Representação. Esse trabalho é muito legal. É muito legal. É uma coisa complexa, são vários livros, eu não li todos. Eu peguei o trabalho de um filósofo que fez uma tese, doutorado sobre ele, e li o trabalho do filósofo. E entendi o que o Schopenhauer queria dizer. Esse mundo com vontade de representação é interessante porque ele fala que a vontade é a característica mais primária, né, do ser vivo. E que essa vontade faz com que você projete uma realidade que só existe para você. Não sei se dá para vocês entenderem isso. Eu vou tentar explicar. Você está assistindo o jogo do seu time contra o time adversário. Aí o jogador do seu time entra na área com a bola dominada e ele vai fazer o gol. Aí o zagueiro do outro time vai lá e tira a bola e ele cai. O atacante do meu time cai dentro da área. Bom, eu olho aquilo e falo, foi pênalti. Foi pênalti. Ele bateu primeiro na perna do meu jogador, depois pegou a bola, derrubou o meu jogador. É pênalti, tem que dar cartão vermelho para ele. Só que quem está assistindo o jogo comigo torce para outro time. Eu falei, você tá louco? Você não viu? Ele pegou a bola primeiro, não foi pênalti. Aliás, tem que dar amarelo para o seu que se jogou. Não é assim? Põe os dois numa máquina para fazer o teste da verdade lá, né? No polígrafo, para ver quem está falando a verdade. Os dois vão estar falando a verdade. Se você conseguir entrar na cabeça deles, você vai ver que os dois têm certeza do que eles estão falando. Por quê? Porque eles estão projetando o desejo deles, a vontade deles. E aquilo se transforma em verdade para eles. Então, diz que tudo tem 3 lados, né? Um lado A, o lado B e a verdade, não é? O Schopenhauer fala isso. Fala que a gente não consegue enxergar a maior parte das coisas da realidade. Por quê? Porque a gente projeta o desejo. Então é mais ou menos assim. A lei da gravidade. Isso para mim, na minha cabeça,
tranquilo, não muda. Eu experimento isso sempre, né? Ah, se eu for para a Lua, muda. Não, a lei continua a mesma. O efeito muda, porque a massa da Lua é menor, eu vou dar um salto ali, eu vou ficar mais leve, mas a lei da gravidade continua igual, continua a mesma. Então é como se fosse alguém aqui sentadinho. Eu estou vendo ele aqui, isso para mim não é mais ilusão, eu não estou projetando, eu estou vendo ele. Mas quem que está sentado aqui? Não tem ninguém sentado aqui. Mas isso aqui responde uma pergunta para mim. Então o que eu faço? Eu projeto. As lacunas do meu conhecimento, eu projeto o meu desejo. Então, por que tem juiz? Teoricamente, o juiz do futebol não quer nem que o time A nem que o time B vença. Como ele não tem desejo, ele vai ser capaz de ver a realidade. É isso que Schopenhauer fala. Que o mundo, ele é, na verdade, uma representação que você faz dos seus desejos, das suas vontades. É por isso que tem gente que gosta de feijão e tem gente que odeia. Tem gente que gosta de amarelo, tem gente que gosta de azul. Tem gente que... Entende? Porque cada um representa o mundo de acordo com seus desejos. E os seus desejos, as suas vontades, elas são construídas pela sua experiência, pela sua cultura, pelas coisas que aconteceram com você. Então você cresceu numa casa que todo mundo ficava feliz quando tinha mandioca, você vai gostar de mandioca. Porque se você cresceu numa casa onde quando tinha mandioca, todo mundo virava o nariz, você, pelo amor de Deus, mandioca, isso é ruim demais, você vai dizer que você não gosta também. Se você experimentar, você vai rejeitar aquele sabor. Por quê? Porque você foi induzido àquele tipo de comportamento. Né? Isso acontece até hoje, mesmo a gente adulto. Certo? É o meu grande medo, a minha grande preocupação com mídia social, né? As pessoas põem o que elas querem ali, massacram você com aquela informação, chega uma hora que você está acreditando. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, por aí a gente vê o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Tá certo? E você nunca sabe de onde vem. Né? O meu pai, outro dia ele veio me falar, antes do Brasil ir para a Copa do Mundo, você viu que o Tite convocou 3 jogadores do Palmeiras? Né? Eu sou palmeirense, hoje estou comemorando. Aí eu falei assim, pai, não, o Tite só vai levar o goleiro, não vai levar ninguém do Palmeiras. Não, vai sim. Eu falei, onde você viu isso? No WhatsApp. Eu falei, pai, o WhatsApp não é fonte de informação. Mas está todo mundo falando, tá, mas está errado. Está errado. E eu não sei se vocês sabem, tem um algoritmo, né? Eles ficam jogando para você coisas que você procurou. Então, por isso que a gente ficou dicotomizado. Tinha gente que falava a favor da vacina e tinha gente que falava contra a vacina. Né? E quem fala contra tem um monte de argumento. Quem fala a favor tem um monte de argumento. Qual é a realidade? Bom, a realidade você vai buscar em trabalho científico sério. Tem que tomar a vacina. A vacina não faz mal para ninguém? Faz. Todas fazem. Novalgina faz mal. Suco de laranja faz mal. Não é? Amendoim pode matar, se você for alérgico. É isso. Tá certo? Mas, então não vamos tomar vacina? Então vamos morrer de Covid. O que é que você prefere? Não é? Então, assim, a verdade existe. Mas quem que consegue ver? Quem não está contaminado emocionalmente com aquele conteúdo. É isso que o Schopenhauer fala. Tá? Isso faz com que o penso logo existo ganhe um novo degrau, que agora com Schopenhauer desejo logo existo. Porque se eu penso, eu vou querer. Se eu quero, eu vou escolher. E aí vem o terceiro, que é o Amit Goswami, que fala, escolho, logo existo. É tudo a mesma coisa, os 3 estão falando a mesma coisa, só que em níveis de percepção diferentes. Tá? Eu penso, se eu penso eu analiso, se eu analiso eu desejo, se eu desejo eu escolho. E se eu escolho é porque eu tenho inteligência, é porque eu estou projetando isso na matéria, e a física quântica me diz que eu consigo mudar a matéria a partir da força com que eu desejo. Porque existe uma forma de manipular a matéria. Se alguém tem dúvida disso? No Espiritismo, como é que a gente entende a formação do nosso corpo? Não é o perispírito? Que também é matéria? E quem que moldou o perispírito? A alma. A alma move matéria.
A alma escolheu o corpo, a alma formou o perispírito, e o perispírito formou o corpo físico. É a inteligência manipulando a matéria. Física quântica. A quântica está explicando isso agora. Tá certo? Por isso que não é uma coisa difícil para a gente espírita entender. Tá? Então, para o Schopenhauer, o que é verdadeiro ou real é uma versão. Uma versão que a gente cria da nossa realidade. Tá? Então, ele chega a essa conclusão. A relação sujeito-objeto é a relação vontade-representação. Então, a minha relação com essa cadeira laranja é a relação entre a vontade que eu tenho em interagir com a cadeira e a cadeira. Certo? O que vai acontecer nessa relação depende da forma como eu avaliar o que está acontecendo. E se tiver duas inteligências diferentes analisando a mesma situação, vão chegar a conclusões diferentes. A não ser que na cadeira eu tire esse véu de Maia que tem na cadeira e encontre a realidade dela ali. A verdade que ela representa ali. Tá certo? Como eu dei o exemplo da gravidade, por exemplo. Na hora que eu sei a verdade, na hora que eu encontro a verdade, não tem mais espaço para minha representação. Não tem mais espaço para eu projetar o que eu quero, porque a verdade está ali. Tá certo? Algum de vocês acha que se você fizer muita força amanhã não amanhece? Não, vai amanhecer. E você sabe disso? Sabe. Qual é a probabilidade disso não acontecer? Não vamos dizer que é zero, é 0,000000000, alguma coisa. Né? É isso aí. Tá? Muito bem. Então, o Amit Goswami, ele fala que o cérebro é colapso quântico da mente. Então, você vê como é interessante, porque o Amit Goswami, ele já fala sobre isso. E isso tem uma repercussão muito importante. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas, não é isso? Está na questão 1 do Livro dos Espíritos. Causa primária significa primeira. Qual é a causa imediata? É a que está imediatamente antes. Qual é a causa imediata do seu corpo? A sua alma. Ah, então não é Deus? Não, Deus é a causa primária. Por causa de Deus que tudo aconteceu para você chegar ao ponto que você está hoje de poder formar o seu corpo físico. Então a causa imediata do seu corpo é a sua alma. A sua alma que escolheu, que projetou o perispírito, que usou aqueles genes que seu pai e sua mãe deram para você, que desenvolveu esse corpo que você está habitando hoje. Então, se você tem alguma reclamação a fazer, você é com você mesmo. Né? Eu podia ser uns 5 centímetros maior, pelo menos. Pelo menos. Podia ter um olhinho azul também. Eu não ia ficar chateado disso. Né? Mas por que não vinha assim? Deve ter um motivo. Deve ter um motivo. Ou porque eu não podia ter, ou porque para eu escolher essa vida com esse pai, com essa mãe, nesse lugar, não tinha a opção do olho azul. Então pronto. Né? É a mesma coisa. Você vai escolher uma coisa que você vai comprar, você só pode comprar o que é possível, que está lá na loja. Não é assim? Então é isso. Tá? Então, nós colapsamos o nosso corpo e a gente colapsa a nossa vida. Colapsa a nossa vida. Se você é uma pessoa feliz ou não, as consequências são suas, de coisas que você fez, pensou, agiu. Isso é quântico. E é espírita também. A gente chama de karma. Não é? E aí a gente tem a cara de pau de dizer que está pagando. Pagando para quem? Não está pagando para ninguém, não. É consequência. Dá um murro na parede. Quebrou sua mão. De quem que é a culpa? Da parede? Ah, não, a culpa é de Deus, porque ele inventou essa tal de lei de ação e reação. Aí nesse sentido pode ser. Tem um amigo meu que é obeso, ele fala que a culpa dele ser obeso é que Deus fez a alface sem gosto. Se a alface tivesse gosto de picanha, ele ia ser magrinho. Tá, ele escolheu. Deus, né? Agora, quando ele foi criado, já era assim. Então ele não pode reclamar. Ele tem que seguir a lei. Não é? E é assim. A gente sempre arruma um jeito de pôr a culpa em alguém. Nós somos especialistas em terceirização de culpas. Né? E aí, o grande efeito colateral é que a gente não vai para frente.
Porque em vez da gente se transformar, a gente fica jogando a culpa para o outro, né? Então é isso. A quântica, ela fala que a inteligência é a força geradora da realidade. Deu para entender isso? Prova agora. Vamos ver se checa. Isso aqui deu para entender? Deu, né? É você que gera a realidade. Pelo menos a realidade que está na sua cabeça. Tá? Com o tempo e com a evolução, a realidade que você percebe vai cada vez mais sendo a realidade real mesmo. Que eu chamo de realidade per se. A realidade por si mesma, que existe. Não é mais a sua representação. Quanto mais iludido você é, quanto mais primitivo, quanto mais infantil, menos realidade você conhece. E na medida em que você vai aumentando o seu grau de conhecimento, a realidade que você percebe vai sendo a realidade de verdade mesmo. Que é como eu acho que acontece com Jesus, por exemplo. Jesus estava aqui, estava olhando essa palhaçada que a gente faz aqui, e ele devia estar bem chateado. Falar, puta, esse pessoal aí, pelo amor de Deus, vai demorar para esse pessoal chegar lá, né? Quer dizer, 2000 anos depois nós estamos mais ou menos na mesma, não é isso? Então ele via. O universo é um universo de possibilidades de escolhas. Então, eu vou prever o futuro. Não existe isso. Existe uma probabilidade maior do futuro acontecer de determinada maneira. Tá, vai ser desse jeito? Não sei. Aliás, se o futuro já tivesse escrito, qual é o motivo da gente viver? Aí a gente ia ser só atores de uma peça de teatro que tudo está escrito. Onde que entra o meu mérito? Onde entra o meu livre-arbítrio? Onde entra o mérito da escolha? Onde entra a consequência da escolha ruim para eu aprender? Então, não existe isso. Não existe isso do futuro determinado. Existe uma probabilidade. Tá? E se você estiver vendo lá na curva de Gauss, que é aquela curvinha corcunda do dromedário, assim, aqui está bem no meio, aqui tem mais chance de acontecer. Mas não significa que vai acontecer. Não existe 100%. Tá? O mundo, então, é de incertezas. Incertezas não significa caos nem aleatoriedade. É probabilidade. Tem um nome para isso, chama estocástico. O estocástico é aquilo que tem uma probabilidade de acontecer. Eu não consigo prever, porque existe uma probabilidade. Eu consigo prever a maior chance disso acontecer. Tá? Vou voltar para o futebol. No primeiro turno, o Botafogo tinha uma chance de 89,5% de ser campeão. E teve uma época lá que o Palmeiras tinha uma chance menor de 10%. Ontem eu fui ver, hoje a probabilidade do Palmeiras ser campeão é de 99,9%. Ele tem que perder de 14-0 hoje para não ser campeão. Bom, eu daria 100%, né? Não preciso dar 99,9%. Então o que mudou? Mudou a probabilidade. Ele vai ser campeão? Eu espero que sim. Pode acontecer uma catástrofe? Até pode, mas espero que ele não perca de 14-0. Precisa perder 2 vezes 7. Oi? Vão acreditar. Aí que entra como é? O placebo e o nocebo. Aí é a briga de vontade, né? Vamos ver quantos atleticanos estão desejando, quantos palmeirenses estão desejando, a probabilidade disso acontecer dentro da curva de Gauss. É legal se você falar, é interessante para a gente pensar nisso. Porque o resultado vai ser uma vertente. É que nem a gente aprendeu vetor na faculdade, que você tinha um vetor para cima, outro para baixo, e qual é a resultante? É isso. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tá? Nas relações humanas isso acontece. Tá? Então é interessante a gente saber como isso funciona. Tá? A comunicação é não local interrelacionando tudo. Quem é mãe sabe disso. Né? A mãe ela faz um entrelaçamento quântico com o filho pode estar, sei lá, em Quixeramobim, pode estar lá no Tibete, acontece alguma coisa com o filho, ela fica sabendo. Né? A minha esposa, quando a primeira gestação dela, a primeira vez que a gente saiu, deixou o meu filho bebezinho ainda com a minha mãe, pra gente dar uma saída, né, porque... Aí ela falou assim, precisamos ir para casa. Eu falei, mas o filme vai começar agora. Não, precisamos ir para casa, o Diego está com fome. Eu falei, espera aí, depois do filme a gente vai... Daqui a pouco ela estava vazando leite.
Nós chegamos em casa, saímos no meio do filme, no começo, não tinha nem começado. Chegamos em casa, o guri estava esgoelando de fome. Mas como é que você sabia? Eu não sei, eu sabia. Entrelaçamento quântico. Isso vai desaparecer quando? Nunca. Às vezes você está lá na mesa mediúnica, fazendo diálogo, aparece um cara todo estrupiado lá, pensando tudo errado. Aí aparece um espírito que foi mãe dele há 50 encarnações. Ela está atrás dele para ajudar ele até hoje. Tem, sei lá, 5.000 anos. Isso é entrelaçamento quântico. Você vê como Deus é perfeito, né? Infinitamente bom e justo e perfeito. Por quê? Desse jeito, no final, vamos estar todo mundo junto. Entrelaçado. Tudo junto e misturado. Né? E a gente vai amar quem? Todo mundo. A gente vai se amar de verdade. Por quê? Porque somos todos filhos de Deus. Somos todos da mesma origem, com trajetórias diferentes, mas que vão chegar no mesmo objetivo final. Por que a trajetória tem sido diferente? Senão a gente não ia ter diferença de um de outro. E aí a gente não ia ser um ser. A gente ia ser só uma cópia. Né? Então essa foi uma outra pergunta que eu tinha quando eu era mais novo. Por que Deus já não fez a gente pronto? Porque senão a gente não ia ser a gente. Ia ser um monte de robozinho igualzinho. O caminho que cada um escolhe é único. Por isso nós somos únicos. E lá no final, quando a gente chegar lá e que a gente souber tudo, nós ainda vamos ser diferentes. Porque o nosso caminho foi absolutamente único. Absolutamente diferente. Tá? Muda toda a forma de ver e perceber o mundo e traz a matemática para a filosofia. Porque se o cara souber fazer a conta, no final vai dar certo. Né? A matemática, dizem, é a forma em que Deus escreveu o universo. Tá? Então, o problema é que a física quântica tem as suas repercussões nas ciências, muita coisa é discutida. Então, essa é uma das críticas que a gente encontra para essas conclusões que eu estou tirando da quântica, que a quantidade de liberdade absoluta disponível de maneira individual para as partículas subatômicas, na medida em que a gente sobe o nível de complexidade, que sai do núcleo do átomo do átomo para a molécula, da molécula para a estrutura macroscópica, essa liberdade absoluta que a partícula tem de se comportar de maneiras diferentes, dependendo de quem observa, ela vai sendo anulada. E na conta dá zero. Tá? Mas isso significa que não existe efeito quântico em partículas, em objetos macroscópicos? Existe, ele só não é percebido por nós. Então, tem um trabalho que eu achei bem legal, eles pegaram uma membraninha macroscopicamente visível, dá para você olhar a olho nu, e colocaram ela presa dentro de uma cabine com vácuo. E ela era presa por um lado e o outro lado ficava solto. E aí ela podia ficar parada ou ela podia se mexer. Tinha gente que olhava, ela começava a se mexer. Tinha gente que olhava e ela ficava parada. Quântica, né? Anteparo de Bohr. Você falou do observador. O observador mudar o comportamento. Não é a força vital. Sim, sim. E vem ondas. Exatamente. Então, significa... A nossa capacidade de interferir na matéria. Não é? Aí o que aconteceu? Aconteceu que aquilo começou a ser uma celeuma, né? O que vocês gostariam que acontecesse? Que ela chacoalhasse, né? A maior parte quer ver alguma coisa acontecer. Você vai chegar lá e ficar parado, que legal, né? Uma membraninha parada, ótimo. Aí vem outra membraninha dobra. Aí eles descobriram outro fenômeno da quântica que chama zeno quântico, efeito zeno quântico. Quando muita gente quer que aconteça, acontece. Do jeito que muita gente quer. E aí mesmo que você vá lá querendo que ela não se mexa, ela vai se mexer. Por isso que o Palmeiras vai ser campeão hoje. Entendeu? Tem o efeito zeno quântico. A gente já está tão acostumado, né? Ele nem comemora assim, mas o Palmeiras foi campeão. Ei! Né? Porque já está acostumado. Então tem que aproveitar. Depois começa a perder, nessa hora a gente tem que aproveitar. Então é assim. É uma questão de vontade de interferência que a gente vai ter na partícula. Então essa experiência, qual foi a relevância dela? Era um objeto macroscópico e que estava se comportando de maneira quântica. Então, não é igual a zero. Não é igual a zero. Tudo depende da sua capacidade de modificar. Tá? Então, esse comportamento incerto da física quântica, você não vai ver ele numa pedra, no farol do semáforo, na cadeira laranja. Você não vai ver. Tá bom? Ele não vai acontecer.
tá? Então, o poder de interferência, de colapsar um número grande de partículas vai depender da minha consciência e do conhecimento que eu tenho do universo, tá? E isso vai acontecer de uma maneira proporcional, né, ao meu grau de evolução, tá? Então, deixa eu ver se... o meu exemplo está aqui do cavalo e da corda. Imagina, sem ofender, que a gente é um cavalo. Eu sou um cavalo. Aí eu tô lá pastando. Aí eu olho a graminha verde. Graminha verde. Fui lá comer aquela graminha. Ó, tem outra ali. Fui lá comer aquela. Ó, tem outra ali. Eu tô usando meu livre-arbítrio, não tô? Tô escolhendo para onde eu quero ir, não tô? Só que eu não tenho consciência que tem uma corda no meu pescoço. E essa corda está presa numa estaca no meio do pasto. A hora que eu vejo uma graminha verde ali, eu vou andar, a corda me puxa. Mas aí a corda puxou, eu fui ver o que aconteceu. Ah, tem outra ali. E eu fui ali. O que aconteceu? Eu estou pastando e achando que eu estou escolhendo para onde eu estou indo. E eu estou mesmo dentro do limite da corda. Mas tem o dono do cavalo, que está olhando. E a hora que ele chega e fala assim, ó, esse cavalo comeu todo o pasto que tinha aqui. Aí pega, muda o cavalo para um outro lugar do pasto. O cavalo não pode nem perceber. Somos nós, pastando, e achando que está tudo certo. Certo? Agora, tem alguém que tem mais consciência que a gente, e que está cuidando da gente, que está interferindo na gente. E talvez tenha outro que esteja mandando no dono do cavalo, e outro que mande no que manda no dono do cavalo. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Jesus não é o governador do planeta? Não é ele que está organizando tudo aqui? Tá. Vocês sabiam que tem um governador do Sistema Solar? E vocês sabiam que tem um governador da galáxia? E vocês sabiam que tem um governador do universo? E que provavelmente tem infinitos universos? Então, Jesus é um sargentão. Ele é sargento. Ele é dono, ele coordena esse planetinha aqui, meia boca. Ele está na 23ª dimensão, né? Evolução. Esses dias eu vi uma comunicação de um outro ser da 50ª dimensão. Então, quando eles se reuniram em Alvorada Nova, quando o homem chegou na Lua, Jesus veio para defender a gente. Foi lá, ia ter uma reunião dos escolhidos do Senhor. Chico Xavier estava lá, assistiu a reunião, ele e Emmanuel. E a história é que eles iam terminar a transição em 2000, e a gente ganhou uma moratória, né? Mas Jesus estava ali reivindicando, ó, coitados, esse povo aí, pessoal estragadinho, mas eles vão chegar lá, vamos ter paciência e tal, quebrou nosso galho lá. Então você veja, existe uma coisa dentro da outra, sabe aqueles brinquedos de copinho de criança, que tem um copinho pequeno, o outro maior. O copinho pequeno, ele só fica orbitando dentro do copo maior, ele não tem como sair dali. Mas tem alguém que está comandando o copo grandão, né? Sempre vai ter. Quem é esse alguém? É uma consciência. E é diferente da gente em termos de evolução, não de essência, de criação, nem nada. Viemos todos do mesmo lugar. Tá certo? Muito bem. Esse daí é um trabalho que eu trouxe, que fala sobre alguma coisa sobre a física quântica, que é uma coisa interessante, né? Quer dizer, se uma árvore cai lá no bosque, na floresta, e não tem ninguém lá, será que a árvore caiu mesmo? Ela fez barulho? Se fez barulho, tem barulho se não tem ninguém para escutar? Não é louco isso? Pois é. Isso é relevante? Não. Faz diferença se alguém se fez barulho ou não? Ninguém ouviu. Não faz diferença. Tá certo? Então, por que você está preocupado com essas coisas aí que estão na sua cabeça, que te tiram o sono à noite, se isso é totalmente irrelevante? Totalmente irrelevante. Não, mas amanhã, como é que eu vou fazer? Tá, amanhã passa. Né? Ah, e se eu morrer? Você vai morrer. Não é isso, você vai. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Então, todo mundo vai morrer. Você sabe a definição de vida? Doença sexualmente transmissível com 100% de óbito. É isso. Então, nasceu, vai morrer. Eu nunca vi ninguém morrer sem nascer. Nunca vi. Então, se nasceu, você vai morrer. Quando é que você começou a morrer? Quando nasceu. Quando vai ser o final? Bom,
probabilisticamente, né? O meu pai, ele infartou com 48 anos. 48. Ele já teve câncer de bexiga, ele tem artrose, ele tem obstrução arterial. Eu chamo ele de Highlander. Ele está com 84. 84. E todo mundo fala, isso não vai longe. 48, infartou, não vai longe. Barrigudo, fumava, não faz exercício. Tá aí, 84. Você fala, vou seguir o caminho dele. Você vai morrer com 30. Não é? Então, a probabilidade é uma coisa, o que vai acontecer é outra. E o que é relevante? É aquilo que interfere na sua forma de ver o mundo, na sua forma de se comportar diante do universo probabilístico. E de fazer as escolhas corretas, para que você promova os colapsos quânticos adequados para a sua existência. Tá certo? Enquanto você ainda está ligado à matéria. Porque quando você chegar a ser crístico, não vai mais ter matéria. Que aí, usando a palavra dimensão, lembra da passadeira? Na teoria das supercordas, são 10 dimensões mais o tempo. Nós vivemos aqui em 3. O que são as 3 dimensões? Que vocês estão me vendo em 3 dimensões? É largura, altura e profundidade. Tá certo? 3 dimensões. Tem mais 7. Tem mais 7 dimensões. O nosso duplo etérico está na 4ª dimensão. E tem mais 7. Onde elas estão? Imagina 10 vidros, um colado no outro. É isso, cada um é uma dimensão. Você consegue dividir a altura da largura? Você divide? Você consegue passar uma faca para separar? Não dá. Entendeu? É isso. E aí, além dessas 10, tem o tempo. Tem mais o tempo. Quando você for crístico, você vai estar fora das 10 dimensões. Então deve ser uma escala, né? Se você falou de dimensão de Cristo. É uma escala de espírito. Esses 7 não seriam os corpos que nós temos? Porque nós temos um corpo em cada dimensão. Não existe, existe uma comunicação entre o corpo que está aqui físico e a nossa alma lá, que não é matéria. E nós estamos nos 10, são os 7 corpos espirituais, mais duplo etérico e o físico, que está em 3 dimensões. Isso aí já é coisa da minha cabeça, tá, pessoal? Toma cuidado. Não sei se é verdade, não, tá bom? Então, apesar da gente não poder identificar o comportamento quântico de objetos maiores, assim como astros, planetas, o princípio existe dentro das condições que se apresentem e devem ser submetidos ao observador que tem um grau de consciência e amplitude suficiente para determiná-los. Tá? Por isso que eu acho que Jesus tem essa capacidade, porque ele agiu assim aqui no planeta desde o começo, tá bom? Sem desrespeitar nenhuma lei divina. Isso não existe, tá bom? Então, na medicina eu já falei para vocês mais ou menos como a coisa acontece. Então, apesar do cérebro humano funcionar como uma máquina, ele é como se fosse um computador, ele tem um sistema de funcionamento que é quântico. O nosso cérebro é um computador quântico. E quem escolhe o que está acontecendo no cérebro é a consciência que é o observador, que é a consciência que vai escolher o comportamento que ele vai ter, tá? Então, quando você está num computador e o computador tem mau funcionamento, normalmente o problema é na peça que está na frente do computador, não é? Que digita lá. Provavelmente é isso que acontece também. Mas chega uma hora que o computador pode quebrar. Sim. O nosso cérebro acontece isso? Sim. Acontece. Tá? Então, por exemplo, a depressão. A depressão vem da onde? Vem da tristeza crônica. Quem que ficou triste? Eu, o espírito. Mas isso vai fazer o meu cérebro funcionar com um tipo de padrão que se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Depois que eu quiser sair da tristeza, ou se eu sair da tristeza, a minha alma sair da tristeza, o cérebro não sai. Porque ele continua funcionando daquele jeito. Ele continua produzindo pouca serotonina, ele continua fazendo os circuitos neuronais reverberarem na tristeza. Aí o que eu preciso? Eu preciso do remédio. Porque o remédio vai agir no cérebro. Aí se eu tomar só o remédio não resolve? Não, não resolve. Porque eu vou continuar mandando sinal de tristeza e ele vai continuar deprimido. Então, quando você tem qualquer tipo de alteração física,
essa alteração física interfere no seu espírito, por isso precisa de tratamento físico. Se não fosse ida e volta, para que a gente ia encarnar? Não é assim? O que vem da experiência do físico ensina a alma. Então, a gente precisa fazer o tratamento em todos os níveis que a gente conhece, que é a tal do tratamento integrativo, que infelizmente está sendo distorcido. O que eu tenho visto de tratamento integrativo por aí não tem nada a ver com o que a gente fala de integrativo. Não tem nada a ver com o que eu considero integrativo. O que é integrativo? Eu vou tomar o remédio para corrigir o meu cérebro, eu vou fazer psicoterapia com uma psicóloga para corrigir os meus sentimentos, e eu vou no centro espírita ou na igreja para corrigir a minha alma, para buscar a esperança, o consolador. Aí isso é integrativo. Eu estou agindo nas 3 dimensões. Aí eu consigo consertar. Se eu ficar só no remédio, se eu ficar só na psicóloga, ou se eu ficar só no centro espírita, não vai funcionar. E aí o cara não melhora, fala assim, falta de fé. Falta de fé e ignorância sua também. Porque você não faz ideia do tamanho da complexidade do problema que a pessoa está enfrentando. Né? É muito mais difícil do que parece. Tá? Muito bem. Essa questão dos microtúbulos eu não vou entrar porque vai ficar muito complicado. Mas eu vou dar só a notícia final. Tá? O André Luiz falou que os microtúbulos eram uma estrutura que estava no citoplasma das células e que jogava a informação do espírito na célula. Ele falou isso há 70 anos atrás. Esses autores aqui, Hameroff, Penrose, Romindi e Pim Van Lommel, estão falando a mesma coisa hoje, escrevendo livro e tudo, dizendo que os microtúbulos são amplificadores do sinal quântico, que vem da consciência e impacta nas células. Tá? Então, o que é o microtúbulo? O microtúbulo é uma organela, que nem tem a mitocôndria, que nem tem o complexo de Golgi, não sei se vocês lembram disso das aulas de biologia. O microtúbulo era considerado, quando eu estudei isso, era o esqueleto da célula. Isso aqui é só um esqueleto, para dar forma para a célula. Hoje, a gente sabe que ele tem milhões de tarefas diferentes, e ele desempenha milhões de funções diferentes. E ainda estão confirmando aí o que o André Luiz falou, de que eles são amplificadores quânticos, tá? Esse daqui é o Dr. Jeffrey Satinover, ele escreveu um livro chamado O Cérebro Quântico, e eu tirei essa frase dele, porque só para vocês verem que o que eu estou falando não é da minha cabeça só, né? Quer dizer, eu cheguei a essa conclusão lendo esses caras. Ele não é espírita nem nada. O Dr. Jeffrey Satinover, ele fez medicina na Harvard. Aí ele fez psiquiatria e psicanalista, e psicanálise junguiana. Aí ele achou que para ele ser um bom psiquiatra, ele tinha que entender de informática, né? E aí ele foi fazer computação no MIT. Aí, para ele ser um bom programador de computador, ele achou que ele tinha que estudar física. Aí ele foi para Yale e estudou física. Então ele é médico, psiquiatra, físico e doutor em TI. O cara não é fraco, não é? Aí quando o cara fala alguma coisa, no mínimo você tem que ouvir, né? Pelo menos. E ele diz assim no livro dele, na medida em que a moderna ciência biológica penetra na matéria viva em nível subcelular, em partículas dos tecidos que constituem o cérebro, indubitavelmente começa a encontrar os desconcertantes efeitos quânticos que confundiram os físicos durante mais de um século. Aliás, física quântica é coisa nova? Não. É antigo pra caramba. É que ninguém entendia e deixava pra lá. Tá certo? Ainda não entende, mas já está melhorando. Esses efeitos não são simples analogias, são fenômenos reais. E como veremos, é somente ao estudar seu funcionamento que poderemos começar a entender os blocos de construção da vida. Ele está dizendo exatamente o que a gente falou aqui, né? Quer dizer, está lá, está acontecendo. Mesmo que eu não consiga provar isso numa cadeira, num carro, né? Muito menos num astro, mas isso está acontecendo a nível molecular. E isso interfere na minha saúde, interfere na fisiologia do meu corpo, vai interferir na doença e na saúde. Tá? E aí vem André Luiz. Os cromossomas partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. Gente, isso daqui
Quando o Chico publicou Evolução em Dois Mundos, que é onde está isso daí, teve um pessoal, uns médicos espíritas da USP, fizeram uma caravana falando para Uberaba, para pedir para o Chico mudar, porque estava errado. Todo mundo sabia que o controle da célula estava no núcleo, não no citoplasma. E aí o Chico recebeu eles, falou assim, vocês se importam de eu perguntar para o André Luiz? Os caras falaram, não. Aí ele foi lá, conversou com o André Luiz e falou assim, olha, o André Luiz agradece os colegas pela preocupação, mas ele diz que ele está certo e vocês errados. E um deles, né, que era professor da USP, era cirurgião, até estudei muito pelos livros dele, nem sabia que ele era espírita na época, morreu antes de saber que ele estava errado mesmo. Quem estava certo era o André Luiz. Tá certo? Então, isso é a história da obra do André, né, essa obra profética. E ele fala, através dos bióforos, ou unidades de força psicossomática, no citoplasma, projetando sobre as células os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha, do bem ou do mal. Ó a quântica. A quântica está aqui. Tá bom? Os bióforos, putz, eu demorei para descobrir o que é bióforo, minha gente. Aí eu encontrei um trabalho de um biólogo chamado August Weismann, morreu em 1914. Bióforo é a molécula capaz de reter vitalidade. Lembra que o nosso perispírito, o nosso duplo etérico é ligado ao nosso corpo físico molécula a molécula? Pois é, cada molécula que ancora o ectoplasma, que forma o duplo etérico, é um bióforo. Né? E o André Luiz usou esse nome porque ele estava se referindo exatamente ao conceito de Weismann. Ele não ia criar uma palavra nova para uma que já existia, certo? Então essa é uma outra coisa interessante. E ainda no Evolução em Dois Mundos, a inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças físico-psicossomáticas. O que é interstício? Interstício é o que está no meio. Elemento intersticial é o elemento que está no meio. De quem? Das forças físio, que é física, psicológica, e somáticas, que é o corpo. Então, toda vez que o André Luiz usa o termo tecido físio-psicossomático, ele está falando duplo etérico. Pode conferir lá. Está falando de duplo etérico. Tá? E ele está falando dessa interface, desse elemento intersticial. E é ali que a nossa mente vai agir. Porque aquilo é energia, mas energia é matéria. Então tem partículas ali, e a gente influencia essas partículas com o nosso desejo, com a força da nossa mente. Tá? E aí o metabolismo, que é todas as reações químicas que vão acontecer no seu corpo, ficam subordinados à direção espiritual, mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento que dispõe. Tá certo? Quanto mais aos que muito foi dado, muito será pedido. O que isso significa? Quanto mais consciência você tem sobre a coisa, mais controle você tem sobre a coisa, mais poder, mais responsabilidade. Então, se você, sabendo que está errado, faz a bobagem, a consequência é maior. Porque Deus está te castigando? Não. Porque você fez uma bobagem gigantesca. E a bobagem vai ter uma consequência proporcional. Quanto maior o tamanho da bobagem, maior a consequência. Ah, se eu não sabia. Se você não sabia, a consequência não é proporcional. Não é proporcional. O problema é que não dá para você dizer que não sabia se você sabia. Esse negócio de mentir, gente, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Já várias vezes eu li em livros, principalmente os livros de André Luiz, em que lá o pessoal consegue ver a sua aura e consegue ver o seu corpo causal. O corpo causal é uma parte do seu perispírito onde ficam registrados tudo que você pensa. O espírito que está ali, te vendo desencarnado, ele olha para você, ele sabe exatamente o que você está pensando. Desesperador, não é? Então já é bom começar a treinar para não mentir. Porque não vai funcionar lá. Você só vai passar vergonha se tiver tentar mentir. Então não adianta. Já começa a treinar agora. Tá certo? E já treina também um pensamento melhorzinho. Apesar que eles conhecem a gente, eles sabem que eles não vão esperar nada brilhante, né? Eles sabem que a gente é chinfrim mesmo. Mas pelo menos a gente mostrar, porque nós temos um problema. A gente é espírita. Diz que o umbral de espírito é o mais populoso.
Então é porque a gente sabe das coisas, então não tem desculpa. Né? Ah, mas eu não sabia. Sabia, assim, você não leu? Eu fico até imaginando, você não fez palestra sobre isso? Não, não lembro dessa palestra, aí eles vão passar para mim. A palestra está no YouTube. Não precisa nem passar na tela mental. Eu estou lascado, né? Então é bom eu começar a melhorar um pouco, porque senão vai ser ruim. Tá bom? Essa revelação veio 43 anos depois. Esse é o Jeffrey Satinover, que é médico, psiquiatra, físico, né? Esse cara aqui. E esse aqui é o André Luiz. 58 a 2001, 43 anos depois, tudo que ele falou está sendo comprovado. A gente publicou um artigo sobre glândula pineal na Neuroendocrinology. O que a gente fez? A gente pegou tudo que o André Luiz falou sobre a pineal, fomos nos artigos científicos, tudo que ele falou já estava comprovado. A gente construiu um artigo e mandou. Os caras publicaram 11 páginas na Neuroendocrinology. Ó, esse cara aqui era um mineirinho que não fez faculdade, não tinha segundo grau, um cara super humilde, morava numa cidade que não tinha nem biblioteca. Como é que esse cara sabia disso? Como é que esse cara antecipou em meio século conhecimento de alta complexidade como esse sobre a pineal? Então, o artigo parece que é sobre a pineal, mas não é sobre mediunidade. Que é uma coisa que ainda a ciência não acredita. Tá? A gente está lutando para mudar isso. Certo? Então, física, filosofia, biologia, é para misturar tudo? Sim, senhor, é para misturar. Isso chama pensamento complexo. Quem imaginou isso foi esse filósofo francês chamado Edgar Morin. Ele ganhou vários prêmios, né? Por quê? O que ele fala? Ele fala que os conhecimentos, eles foram desenvolvidos em pacotinhos. A biologia estuda a biologia, a física estuda a física, a antropologia estuda a relação humana, o desenvolvimento do ser humano e assim por diante. Mas a realidade não está fragmentada. E na medida que você quiser conhecer a verdade, você precisa juntar tudo. Então ele fala da inter e da transdisciplinaridade. Né? Não é só para eu trabalhar junto, é para trabalhar com. Né? Então, por exemplo, na minha profissão, eu estou lá com o meu paciente, eu sou cirurgião, tá, mas se não tiver o anestesista, eu não consigo operar. E se não tiver enfermeira, não vai acontecer nada, o paciente não vai nem chegar no centro cirúrgico. E se não tiver o fisioterapeuta, meu paciente vai morrer de complicação respiratória depois da cirurgia. E se não tiver a assistente social, bom, como é que ele vai fazer o pós-operatório? Não tem nem onde trocar o curativo, ele mora num barraco. E se não tiver, e aí vai. Então, não é para trabalhar com eles, não é para trabalhar todo mundo numa equipe, cada um fazendo a sua parte. É para a gente trabalhar junto. Né? Eu conversei com o paciente, ele me contou que mora num barraco. Aí eu chamo a assistente social, escuta, você sabia que ele morava num barraco? Ah, eu sabia. Então, mas você não sabia que ele vai ter que fazer curativo, né? Pois é, como é que a gente vai fazer? Será que... vamos chamar a enfermeira. Será que a enfermeira pode ir lá para fazer o curativo para ele? É assim que funciona. Isso em tudo. Então, se você quiser saber de biologia, você tem que saber de física quântica. Se você quiser saber de física quântica, você tem que saber de matemática. Se você quiser saber de matemática, você vai ter que estudar antropologia. Se você quiser estudar antropologia, você vai ter que estudar economia. Se você estudar economia, você vai ter... E é assim, o conhecimento só está fragmentado na nossa cabeça. Ele é único. E é isso que Edgar Morin fala. E está na hora da gente começar a agir dessa maneira. Tá? Então, física quântica e citologia, eu trouxe como exemplo Bruce Lipton, escreveu o livro Biologia da Crença, genial. Física quântica e genética, um livro do Dr. Kazuo Murakami, chamou Código Divino da Vida, também um livro muito legal. Bioquímica, doutora Candace Pert, Moléculas da Emoção, um livro muito legal. Neurociência, Jeffrey Satinover, O Cérebro Quântico, também um livro genial. Filosofia, Edgar Morin. Eu li 2 livros do Edgar Morin, mas vai na internet, bota o nome dele, você vai achar um monte de coisa interessante. O livro dele é meio ardido para ler. É meio complicado, você tem que ler de novo, ler de novo. Às vezes fica umas 4 vezes na mesma página, e você fala assim, acho que esse cara tá difícil de entender. Mas vale a pena, porque ele é genial. Quando você consegue pegar a linha de raciocínio dele, você consegue descobrir o que ele está querendo dizer. E o Espiritismo, André Luiz. Tá? Se você quiser começar por esse aqui, você já vai estar com todo o resto no pacote. Não precisa nem perder muito seu tempo. Tá bom? E eu quero terminar com essa história, que na verdade é uma
experiência que foi feita, que fala sobre os preconceitos, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eles pegaram 5 macacos e colocaram dentro de uma jaula. E eles pegaram e colocaram uma escada no meio da jaula e no topo da escada um cacho de banana. Aí o macaco mais forte, o alfa, foi subir para pegar a banana para comer. Ele subiu, pegou a banana. Na hora que ele estava comendo a banana, os cientistas, né, jogaram água gelada nos macacos que estavam embaixo. Ninguém entendeu nada. O macaco desceu, depois que ele comeu a banana. O macaco beta, né, depois do alfa, subiu lá para comer a banana. Na hora que ele começou a comer a banana, jogaram água gelada nos 4 que estavam embaixo. E eles foram repetindo esse comportamento. Chegou uma hora que os macacos perceberam, falaram assim, ó, toda vez que alguém sobe para comer a banana, os outros 4 se ferram. Não vai mais ninguém subir para pegar a banana. Quando alguém tentava subir, apanhava dos outros 4. E aí eles tiraram a comida e não adiantava. Os macacos não queriam saber de pegar a banana. Quando o comportamento estava bem estabelecido na jaula, eles tiraram um macaco dos 5 e colocaram um calouro. A hora que o calouro chegou, ele olhou a banana e falou assim, por que ninguém está pegando a banana? Eu vou lá pegar. Na hora que ele foi subir, apanhou. Ele não entendeu nada. Foi subir de novo, apanhou de novo. Ele falou, putz, não pode pegar a banana. Aí eles foram lá, tiraram um outro macaco. O macaco entrou e pensou a mesma coisa, vou comer a banana. Os outros 4 bateram nele, inclusive o que era calouro, que agora já não era mais. Aí eles fizeram isso com os 5 macacos. Aí eles trocaram os 5 macacos, nenhum daqueles 5 tinha tomado banho gelado, mas nenhum deles subia na escada para pegar a banana. Por quê? Porque o comportamento tinha sido estabelecido dentro da jaula. Entendeu? Então, o Albert Einstein fala que um preconceito é mais difícil de dissolver que o núcleo de um átomo. Né? Nós somos preconceituosos. Nós somos, todos nós que estamos aqui somos preconceituosos. A gente admite ou não a algumas coisas e não a outras, mas a gente é preconceituoso. A gente precisa perder o medo de abrir mão das nossas convicções. Só na hora que a gente fizer isso, a gente vai ter chance de ver o que é. De tirar a projeção da nossa vontade dos lugares onde a gente projetou, o que a gente interpreta que é real. E aí a gente abre espaço para a gente ver o que é de verdade. Tá certo? Tanto para o bem quanto para o mal. Porque é só uma questão de polaridade. O que está acontecendo, independente de você querer ou não. Tá certo? Então, conclusão, que parece que eu saí de um lugar e cheguei no outro com um salto quântico, mas a conclusão que eu tirei a partir do entendimento dessas leis da quântica é exatamente o que o Espiritismo me informou quando eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez. A matéria é um estágio, uma ferramenta de aprendizado e evolução. Ela não é a realidade. Ela não é a minha vida. E digo mais para vocês, não é legal ficar vivo. Quando a gente vai reencarnar, todo mundo chora. Todo mundo chora, porque, putz, coitado, cara, vai ter que reencarnar. E ainda vai para onde? Para a Terra. Putz, se fosse em Júpiter, pelo menos. Né? Vai para a Terra? Vai. E ainda corre o risco de depois ser rebaixado, né? Porque agora a Terra está sendo promovida. Tá certo? Essa relação com a matéria é a ilusão. Ela é a ilusão. O que está acontecendo, essas necessidades que a gente tem, são todas ilusórias. O que realmente interessa é o que está acontecendo no seu coração. É aquilo que você sente. É aquilo que você acredita. Isso é que vai fazer com que você vá para um lugar ou para o outro. E na hora que você chegar, você descobrir que está ruim, a opção que você fez estava errada, não se preocupe. Escolha outra vez. Por quê? Porque o mundo, você é eterno, o tempo não termina, aliás, o tempo não existe. Né? Você vai ter infinitas possibilidades até você acertar. O que não quer dizer que você está de férias, tá? Eu ouvi outro dia uma espírita falar assim para mim, não, eu estou de boa, eu decidi que essa encarnação vai ser férias. Porque eu estava tendo muita dificuldade de evoluir, e aí eu cheguei à conclusão que estou de boa. Na próxima eu venho e começo da onde eu terminei. Olha, eu falei assim, ó, eu não sei se vai dar certo. Eu acho que você veio para cá,
Porque você tem que resolver o problema. Se fosse para você tirar férias, você não estava aqui. Não é verdade? Então a coisa é mais ou menos por aí. Eu acho bom a gente fazer pelo menos um esforcinho para a gente conseguir encontrar a realidade e se livrar da ilusão. Tá bom? Não sei se deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer, se saiu daqui do mesmo jeito que entrou. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se eu não souber, eu vou ser bem honesto e falar que não sei. Se eu souber, eu posso tentar ajudar. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela atenção de vocês.